Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós estamos aqui, toda segunda-feira, às 21 horas, pelo menos enquanto não começar aí o ano de 2020. Provavelmente a gente vai ter mudança para terça-feira, mas esse programa de hoje vai ao ar na segunda-feira, 21 horas, dia 9 de março. Então, estamos convidando você para nos acompanhar até o final e você pode nos acompanhar também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e também no canal da PUC TV Goiás. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no perfil do programa Papo Dinâmico no Twitter, no Instagram e no Facebook. Hoje, como já anunciamos, vamos falar de games. Você sabia que o mercado de games tem crescido de forma vertiginosa pelo mundo, no Brasil e também em Goiás? Então hoje nós vamos tratar deste assunto aqui com o João Sobreira, que é empresário e articulador aí desse esporte, que cresce pelo mundo, e também com o Pedro Lima, que é atleta de game. Então, muito boa noite, João. Boa noite, Seja professor. bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Obrigado pelo espaço aí, boa noite a todos que estão acompanhando. Estamos muito felizes de estarmos aqui para responder todas as dúvidas e contar um pouquinho do que a gente anda fazendo aqui em Goiás e no Brasil. Ok, e o Pedro, Pedro Lima, seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, boa noite pessoal que nos assiste. É um prazer estar aqui para esclarecer e levar um pouco da nossa profissão, que é um pouco conhecida, mas é gigantesca, para o pessoal que tem dúvida aí. Ok, vamos começar aqui com o João. O que é Go Game? Go Gaming é uma holding... Go Gaming. Go Game. Go é de GO mesmo, assim, de Goiás. GO mesmo? De Goiás, assim, é uma holding... Não tem nada a ver com a modalidade de esporte, Não. Era Go que já era legal de Vai, e ao mesmo tempo também era de GO, então já deu certinho. E Gaming, obviamente, de games, que é uma holding formada por vários empresários goianos, assim, de vários segmentos. Tem gente da construção civil até gente realmente de jogos eletrônicos, onde a gente se uniu para investir em esporte eletrônico, em games aqui em Goiás e eventualmente no Brasil também. É uma sociedade? É uma sociedade, exatamente. Sociedade limitada? É um SA. É um SA. E ela está situada aqui em Goiânia? Está situada aqui em Goiânia. Fisicamente? Fisicamente Não também. Não é uma entidade, uma empresa online, virtual, não. É real. Sediada aqui em Goiânia, no setor marista. Setor marista? Setor marista. Pois é, eu fiquei sabendo, vamos falar um pouquinho disso, daqui a pouco a gente entrevista também o Pedro Lima, certo, que é atleta, eu fiquei sabendo aí, a produção me contou, que lá é um espaço enorme que você tem lá, até com arquibancada, para o povo assistir jogos. Tem dois espaços, professor? Assim, tem duas coisas. Dentro da Go Gaming, que é a holding, ela é dona de duas marcas. Da Rensga, que é a Rensga Esportes, nome bem goiano mesmo, que é um time profissional, inclusive onde o DRG aqui, o Pedro, é a nossa atleta. E o outro é a Orb Gaming, que é o segundo maior complexo de games do Brasil, o maior do Centro-Oeste e o primeiro também, que é um espaço de 800 metros quadrados, que lá dentro você consegue fazer tudo para jogo profissional. Realmente lá é a Orb Games, então. Isso, Orb se alguém Gaming chegar lá na rua e olhar, vê Orb Games. Vem Orb Gaming e não lá. Go Game. Isso, não Go Game é a Hold. É a Hold, ela que não aparece. Essas duas empresas aí, então. Isso, a Go Game não aparece em nada. E a Orb, ok. Isso. Tá, então lá na Orb é que tem esse espaço de 800 metros. Isso mesmo. A Rensga funciona lá também? Funciona. O centro de treinamento da Rensga é lá também. A Rensga é o time, Um time profissional. De League okay. of Legends e de CSGO, LoL e CS. Pois é, então se o nosso telespectador gostar de game, quiser assistir ao vivo uma disputa lá, um jogo, vai lá na Orb que assiste. Ela não só pode ver a disputa, como ele pode ir lá jogar também. Tem como você jogar, a gente tem um game center lá para você jogar realmente em alto nível, experimentar o que tem de melhor em game aqui em Goiânia. 300 lugares só para espectadores? Tem 300 lugares na arquibancada. Quase o tamanho da Serrinha, a Serrinha fica ali quase pertinho, do tamanho, ali na frente, quase. Tá certo. E o Pedro é jogador lá, mas o seu nome, por que te chama de DRG? Então, eu comecei a jogar CS faz um tempo já, desde a versão que era 1.6, e naquela época eu usava de Dragon. Aí passou um tempo que eu fiquei um pouco afastado do CS, quando eu voltei eu abreviei para DRG. E aí agradou a mim, agradou a todo mundo também, ficou mais fácil de chamar, e acabou que eu aderi. DRG é um apelido que você se dá porque o personagem que aparece lá no jogo é você, mas ele lá é identificado como DRG, é isso? É, assim, porque como no time somos 5, né? Uhum. Então acaba que a gente tem uma comunicação muito intensa durante os jogos também.
Então, cada um tem que se apelidar de alguma forma para poder se chamar dentro do jogo. Então, cada pessoa tem seu nickname que a gente fala dentro do jogo, né? No meu caso é DRG. E você não poderia ser, o seu nickname não poderia ser você mesmo, Pedro, por exemplo? Pode, sem problemas. Tem inclusive, tem players que usam o nome, mas foi mais assim, para variar um pouco mesmo, para ficar um pouco diferente. Só não é tão legal, né? Usar o próprio nome assim, não é tão legal. Não é tão criativo, né? Mas tem gente que usa assim, não tem problema nenhum. Ah, tá. É uma oportunidade que você tem de desenvolver sua criatividade ao criar o nickname. Isso mesmo. Tá. Mas assim, o time, você é um atleta do time. O Rensga é o time. Isso. E esse time tem quantos atletas ou quantos players? Então, atualmente a gente é composto por 7 pessoas, né? São 5 players, um coach, que é nosso treinador, e um manager, que cuida das nossas, entre aspas, as coisas que a gente precisa out-game, que é fora do jogo. Nossa organização, calendário de evento, calendário de treino, essas coisas assim que a gente às vezes não pode estar dando tanta atenção. E o coach é nosso treinador e os 5 players que integram o time, que jogam mesmo. Tem que ser 5 necessariamente ou pode variar esse quantitativo? Não, são 5, sempre são 5. Em cada jogo, desculpa te interromper, tem uma quantidade de jogadores suficiente para se formar um time. Aí no caso do League of Legends, do CSGO, são 5. Eles normalmente têm um treinador também, e aí tem esse manager, que é o cara que realmente cuida das coisas fora de jogo para eles, que é quase como se fosse o gestor de futebol ali dos clubes de futebol. Uhum. E aí dentro da Rensga a gente tem 23 pessoas hoje. Ah, tá. Além do manager, do coach, os 5 atletas, tem os outros. Fazem o quê? Não, aí tem outros 5 atletas no League of Legends. Na realidade, no League of Legends a gente tem 15 atletas agora, que a gente teve uma peneira agora nacional, que a final foi lá. Tem fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista também. Fisioterapeuta? É claro, não pode ter. A gente o que precisa. O fisioterapeuta faz nesse caso? Treina os dedos, tira as ler? Exatamente. Tira as ler, a postura certa, muda completamente o desempenho do jogo deles. Um fisioterapeuta realmente ajudar ali no dia a dia. Faz muita diferença. Agora, Bom, depois nós vamos falar dos diferentes modalidades de games, né? Como é na prática esse jogo? Esse jogo que você joga lá no... Você joga qual jogo que você joga? Tem o... Qual é mesmo os jogos aqui? É o CSGO e o LoL. E o LoL. Isso. Você joga os dois? Eu faço parte do time de CSGO. É um time que a gente é um jogo que a gente joga em primeira pessoa. É um jogo de tiro que a estratégia tem o terrorista e o contra-terrorista. A estratégia ou é matar todo mundo de um time do outro ou conseguir plantar uma bomba e explodir. Aí tem um tempo de round, aí entre isso desenvolve tudo, tanto tático quanto individual. Então tem várias vertentes que pode ser feita durante o round, né? Que tem 1 minuto e 50 para decidir quem é o vencedor. O jogo termina quando o primeiro time faz 16 pontos. São 16 pontos. Ou, se caso empate, tem uma melhor de 3, que quem fizer 19 ou seguintes. Tá, essa pontuação durante o jogo é uma pontuação que decide o jogo. Mas tem o ranking também, não é isso? Isso. No caso, esses jogos que ocorrem lá na Orb Games é um jogo que conta ponto também pro ranking. Na realidade, depende. Assim, na Orb você pode ir lá e jogar, normalmente. Certo. Isso que eles jogam são os campeonatos profissionais, professor. É um pouco diferente. Só nos campeonatos que conta ponto. E aí tem dentro do jogo o próprio ranking também de cada pessoa. E aí você, na Orb, em qualquer lugar que você tiver, você consegue subir nesse ranking. Mas o que eles jogam no dia a dia é que realmente conta ponto para o ranking profissional. Para disputar esse campeonato da CSGO, né? Para disputar o campeonato CSGO, quer dizer mesmo, eu já esqueci, Counter-Strike, Global Offensive. Global Offensive, Offensive. Ok, esse é o nome, a sigla CS2.GO, né? Quer dizer isso. Vamos repetir, Strike, Global Strike, Contra-Ataque e Global Offensive. Isso. Né? Isso. Ofensivo ou global? Deve ser isso, a tradução, né? É isso mesmo. Então, esse é o jogo que você joga. Isso. Esse jogo, as pessoas podem praticar ele só lá na Orb ou um espaço como a Orb Game? Ou a pessoa, se quiser, na casa dele entrar e praticar, ele pode praticar também? Então, essa é uma das qualidades que a gente tem em relação ao CSGO, que a gente pode, acho que a maioria das pessoas que foram um time profissional sempre começaram de casa.
Uma pessoa pode ter seu computador, basta ter internet e um computador, ela consegue jogar de casa. Então é bem tranquilo, é muito acessível. A Orb, ela traz uma ideia diferente, mas para agrupar todo mundo e para quem não tem computador e internet de casa ter essa oportunidade. Então fica os dois lados bons, mas qualquer pessoa pode jogar de casa ou pode jogar de uma lan house como é a Orb. Mas aí não teria o apoio dessa infraestrutura que no caso a Rensga propicia, que é a equipe técnica que prepara o atleta para jogar, não é isso? Eu acho que não só a equipe técnica, eles têm toda a infraestrutura mesmo de time profissional de futebol, time grande, assim. O centro de treinamento deles é muito certinho com as posições, os computadores são ótimos, eles estão lá focados só para jogar, então eles têm assim uma infraestrutura muito grande lá dentro da Rensga. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Vamos falar das diferentes modalidades de games e também como fazer para se tornar um profissional de games. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de games. Estamos aqui com o João Sobreira, que é empresário, sócio, CEO da Orb. Da Orb não, ele é mais que isso, da Go Game, que é a hold, né, que administra o Rensga Esportes e administra também a Orb Games. Né? E também com o player, o atleta de games, que é o Pedro Lima, o famoso DRG, né, dos jogos. Então, vamos fazer o seguinte, antes da gente prosseguir aqui nessa discussão sobre games e tal, vamos ver uma matéria que a nossa produção preparou sobre o time, o Rensga Sport. Vamos ver a matéria. Pedro, Isso, Pedro. tem algum osso quebrado, jovem? Não. Tem alguma experiência com arma pesada? Sim, várias. Alp, SG, Scout. Consegue dar um no scope? Easy. Pique Royal Mord. Oi? Pique, rapaz. Fruta amarela, do cerrado. Roy, mas... Tá dentro. Olá, isso aí. Estamos de volta então, né, aqui depois do VT. Vamos ver aqui, esse vídeo aí mostrou, eu vi ali no vídeo, vários anunciantes, Fujioka, não sei mais o que lá, essa Vila Mix e tal. É possível viver profissionalmente hoje com game? Com quem vai responder isso? Os dois. Dá para ganhar dinheiro jogando game? Acho que quem vive é mais fácil do que eu falar aí. Tanto empregador como empregado, né? Pois é, você vive profissionalmente de game? Eu vivo profissionalmente de game. Hoje a nossa vida é isso, a gente tem uma rotina pesada de treino, uma rotina que, igual o João falou, que a gente precisa de psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista e tudo que ajuda demais, mas a gente vive disso. A gente é contratado pela Rensga, a gente tem coisas para cumprir, tem compromissos com ele, e assim como eles têm com a gente também, então a gente vive disso. Somos profissionais e tem inúmeros jogadores. Você é contratado pelo Rensga? Contratado pela Rensga, isso. Ok, e dedica a sua vida tudo a isso? Isso. E estudar, quando é que você estuda? Ou já estudou o suficiente? Estudo nunca é demais, né? Uhum. Mas eu sou formado em Direito, também tenho OAB, então eu tive que me abdicar um tempo de jogo por conta disso, eu tive que parar para poder estudar, mas eu consegui conciliar um pouco os dois e hoje, graças a Deus, hoje você tem OAB, mas não advoga? Não advogo. Não advoga. Só esporte mesmo? Só esporte. E vive bem? Dá para comer, dormir, viajar? Dá, com certeza divertir? dá. Que bom! E quem paga isso é o Rensga Esportes. É o time que paga o salário deles.
E a renda do Rensga Sport? É da plateia lá dos 300? Não, assim, vem de tudo, desde patrocínio, direito de transmissão dos campeonatos, direito de participação, então tem várias rendas que um time tem ali dentro. E aí a Orb, ela é uma renda completamente separada da Rensga ali. Ah, ok. É porque a plateia é da Orb. Isso, é. E o Rensga, ele recebe, ou ele paga alguma coisa para... Não, a Orb paga alguma coisa pro Rensga e vice-versa? Não, a gente é tudo do mesmo dono, a gente se divulga ali junto, não precisa nenhum pagar pro outro não. Mas a Orb cede o centro de treinamento para a Rensga, no espaço físico da Orb. Tá, mas você encheu lá a Orb, 300 espectadores assistindo ao jogo. Parte dessa renda vai para o Rensga? Não. Vai para a Orb. Esse é da Orb. É da Orb, isso. A promoção é da Orb. Isso, é da Orb. A Rensga tem outras fontes de receita. Quem organiza o campeonato? Então, depende do jogo, na realidade. Cada jogo tem um campeonato diferente, né? Não tem, mas tem um campeonato brasileiro. Mas cada jogo tem o seu campeonato específico. Ah, é? Então, League of Legends tem o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que é a própria desenvolvedora que organiza. O CSGO, ele é um circuito aberto. Quando você fala League of Legends? League of Legends. Ah, of Legends, porque você fala rápido, né? League of Legends. Que é a liga a Liga das Lendas. Que é o Liga das Lendas. Exatamente, todo mundo conhece como LoL. LoL. É um outro jogo. Um outro jogo, Isso. Ok. O CSGO, ele já é um circuito aberto. Você tem vários campeonatos sendo organizados assim por várias entidades diferentes, com várias premiações e regras diferentes também. Então, cada jogo meio que tem o seu próprio rendimento, Deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo assim, que tem skateholders ou jogadores diversos interessados no negócio que promovem os campeonatos, é isso? Você tem entidades que só promovem campeonato, às vezes as próprias desenvolvedoras dos jogos promovem os campeonatos, então você tem várias empresas do ramo de games também promovem o campeonato? Feiras promovem o campeonato? Sim, não só empresas do ramo de games, mas do entretenimento no geral. A própria Orb Games de Goiânia promove campeonatos também. Todo mundo promove campeonatos de vários jogos e modalidades diferentes. Se a PUC quiser fazer um campeonato aqui, como é que ela faz para fazer um campeonato de games? Só ligar pra gente que a gente dá um jeito de organizar, não é muito difícil não. E aí você precisa de que espaço para organizar? Então, depende do tamanho que a gente quiser fazer o campeonato. A gente pode fazer um campeonato, por exemplo, da PUC dentro da Orb. Tem como fazer lá, a gente já tem toda a infra de computador, de espectador, transmissão, a gente já tem tudo lá, mas a gente pode fazer aqui dentro também no auditório, por exemplo. Então, quase qualquer infraestrutura você consegue fazer. Você precisa mais ou menos de 10 computadores. 10 que são 2 times? Isso, 2 times, 5 cada um, exatamente. O gestor e o coach não precisam de computador? Não. O manager, ele fica outgame, professor. Assim, ele não entra nada que tem no jogo. O treinador, sim, ele entra no jogo. O manager, ele cuida de tudo que eles precisam fora do jogo. Pois é, qual é o papel do treinador durante o jogo? Então, assim, a gente acha que... É porque, entre aspas, o treinador é o que menos aparece, mas faz uma diferença gigantesca a gente ter num jogo de futebol, a gente vê que o treinador mais atrapalha do que ajuda, né? Porque ele acaba interferindo e não ajuda muito o time. A não ser quando o cara é um gênio, assim, como o técnico do Flamengo. Mas os outros todos eu vejo que é só pior o time, né? Não consegue melhorar, principalmente o do meu time aqui. Aí, que é o Goiás. Então... Mas lá, o treinador ajuda mesmo, efetivamente? Ajuda demais. Ele tem uma rotina que a gente faz... Você que não ele ia faz falar diferente também do seu treinador. Ele tem uma rotina que ele faz com a gente durante os treinos, que é muito importante, ele ajuda muito a produzir conteúdo. E durante o campeonato, assim como o João falou, tem campeonatos que tem algumas regras particulares. Então tem campeonato que o treinador só pode falar quando o time pede alguma pausa, ou o treinador pode falar durante o jogo inteiro. Então o treinador, como ele está um pouco de fora do jogo ali, ele consegue ter algumas perspectivas que a gente, jogador, não tem. Então ele consegue ajudar muito, tanto o psicológico como organizar o time taticamente. Então ter um treinador por trás é sempre muito bom. É entre um round e outro que o treinador entra. Isso, que é entre um round e outro tem um tempo de 15 segundos que chama freeze time. E nesse tempo tem campeonatos que o treinador pode falar ou quando o time solicita um pause, que é uma pausa mesmo para conversar alguma coisa que a gente precisa organizar. Eu vejo que você tem um corpo de atleta, assim parece um jogador de futebol, bem preparado fisicamente. A preparação física lá leva em conta isso também, essa preparação do corpo como um todo? Então, por mais que a gente seja atleta de esporte eletrônico, ficar horas na frente do computador, por mais que não pareça, mas às vezes é super desgastante. A preparação que a gente precisa, tanto psicologicamente e fisicamente, para
tá 100% em todos os jogos ou que seja treino para poder produzir alguma coisa é de extrema importância. Então, o preparador físico preocupa com o tempo de sono de vocês, alimentação, para você estar ligado ali no jogo. O troço é bem altamente competitivo. Então. Demais. A gente precisa de um nível de concentração muitíssimo alto mesmo. É muito pouco erro que a gente pode cometer. Então, a gente tem que estar com o corpo bom, a mente boa. Então, a alimentação saudável, isso tudo faz muita diferença na hora de uma decisão, de um campeonato importante ou de uma situação um pouco difícil que a gente passa. Isso ajuda bastante. Eu vejo aí, nós tínhamos até aqui esqueci o nome do jogador que ganhou o prêmio lá, o Wendel Lira. O Wendel Lira, né, do Goianésia, ganhou um prêmio da FIFA na parte de futebol. Qual a diferença? Porque nós estamos falando aqui do CSGO e da League of Legends, né? Qual a diferença desses esportes todos? Lá na Orb não tem futebol. Tem futebol virtual também, que é o FIFA e o PES. Mas assim, não tem nada a ver, professor, o futebol com o CSGO e League of Legends. CSGO é, como ele falou, um jogo de tiro em primeira pessoa, que seu objetivo é desarmar uma bomba ou plantar ela. League of Legends é um jogo de estratégia, 5 contra 5 fantasioso, então realmente não tem nenhum vínculo futebol com esses jogos, é completamente diferente. Então, um atleta de futebol, que é, por exemplo, o Wendel Lira, pode jogar muito bem futebol, mas se for entrar no seu esporte lá, ele não faz nada. É bem diferente, diferente mesmo. Exatamente, tem nada a ver. Nada a ver. Os exercícios que a gente faz é bem diferente do esporte normal. E o mercado, como é que é? Há disputa? Há gente que tenta tomar o atleta da Rensga ou não? Tem, a gente toma um atleta de outros times, tentam tomar os nossos. Os atletas, eles têm passe, igual o jogador de futebol, tem multa nos contratos, então assim, é mesmo mercado de esporte tradicional, não muda nada. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos aprofundar um pouco mais esse assunto sobre a organização, né, goiana, nacional e internacional desse esportes que está tomando conta aí das redes sociais, da internet, sei lá, do mundo virtual, pelo mundo afora. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Se você for lá nas redes sociais, nos nossos perfis e curtir o nosso programa, você vai concorrer a 3 pares de ingressos para o show de Nando Reis no Teatro do CCPUC, do Centro de Convenções da PUC Goiás, dia 20 à noite. Vai lá, curte o nosso programa no Facebook, no Instagram, no Twitter e concorre a esses 3 pares de ingressos para você assistir um grande espetáculo, um show de música muito bom, né, que já veio aqui em Goiânia e fez o maior sucesso. Hoje estamos falando de games, de campeonatos de games e do mercado de games também. Ô, João, como é que é o faturamento hoje no mundo e no Brasil e em Goiás do esporte de games? Vamos lá, você tem 2 mercados, professor. Você tem o do entretenimento, que são só os jogos, os games tradicionais. Esse faz 180 bilhões de dólares no mundo. Você tem o mercado do Brasil também, nesse mesmo mercado faz 1 bilhão de dólares aqui no Brasil. E aí dentro desse mercado você tem os esportes eletrônicos, que são as competições. O esporte eletrônico, professor, só para você entender, é como se fosse uma Olimpíada, onde você tem várias modalidades debaixo do mesmo eixo, que todas são diferentes. Então assim, você tem dentro dos esportes o LoL, o CS, o futebol virtual, os card games, e esse esporte fatura mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares ao redor do mundo. Por ano? Por ano. Aqui no Brasil? Não, no mundo. 1 bilhão? 1 bilhão no mundo. Fatura 1 bilhão no mundo. Você falou 190 bilhões. Isso é os games no geral, os jogos eletrônicos. Só os jogos eletrônicos. Isso. Ok. Aí os esportes eletrônicos é meio que o nicho dos games, que é as competições profissionais. Ok, na verdade, game existe para todo lado, né? No celular, o pessoal compra. Exatamente. A produção mesmo falar no intervalo do Nintendo, né? Sim. Que compra nas lojas e ainda vende esses cartuchos que o pessoal comprava os cartuchos de jogos? Não. Isso não vende mais não, né? Não, a maioria dos jogos hoje ou são digitais ou são em Blu-ray. Blu-ray, Blu-ray. Ou o digital. Blu-ray também já está meio ultrapassado, não? Mas ainda é a mídia que as pessoas mais gravam. Mas normalmente são digitais. Você compra na própria internet e baixa. Mas você ainda compra o console do mesmo jeito, ou você tem um computador em casa, ou joga no seu celular também. Mas vale a pena a pessoa comprar esses jogos mais simples para começar, ou já é melhor ir para um jogo mais sofisticado que lhe dá base para disputas?
Eu acho que não tem jogo simples ou complicado ou sofisticado, não, professor. Eu acho que... Desculpa, mas eu já avisei que Não, eu sou... total. Eu acho que todos os jogos têm uma função diferente realmente no que eles querem. Se você realmente quer competir, aí você deve ir para jogos mais competitivos, que a gente chama. Se você quer só se divertir, aí qualquer jogo funciona. válido. Sim, até paciência, né? Até paciência, Até paciência, claro. Tá, e qual é o perfil do público desses jogos? Então, dos games no geral, a gente está falando com um público majoritariamente feminino, isso no mundo inteiro, inclusive no Brasil, principalmente de 24 a 35 anos. E quando você vai para esporte eletrônico, que é as competições, o público que assiste é majoritariamente de 18 a 24 e quase 95% masculino. Mas mulher pode ser atleta? Pode, inclusive na Rensga a gente fez uma peneira agora nacional, com mais de 1.000 inscritos, vieram os 40 melhores aqui para Goiânia do Brasil inteiro e a gente selecionou uma atleta feminina. Dos No LOL. 15 que tem lá, tem uma atleta só Uma atleta feminina, isso. E ela é de Goiânia? É de Goiânia. Ainda bem, né? Porque se tivesse que vir de fora para morar aqui, no meio de tanto homem, Ia ser quer dizer, não ia morar com os homens. ia morar no separado, fim, mas mas estava o assim, tempo todo claro, treinando junto com claro. os homens e tal. Né? Então tem mulheres jogando e assistindo também, embora... Mas quem assiste? Quem assiste aí é indistinto ou também é um pouco mais masculino que assiste? É mais masculino de 18 a 24. Que assiste aos jogos. Que assiste. Porque as pessoas podem assistir fisicamente lá na hora, Isso. mas podem assistir pela Pela computador internet, pela também. TV, por qualquer Celular. plataforma. Aí Celular. onde entra aquela plataforma, como é que chama? HLTV. A HLTV, na realidade, É. Ela é um portal É um que portal. publica as notícias do mundo inteiro. Half-Life TV. Half-Life TV. isso, essa é a HLTV. Ela assim, tudo relacionado ao CS, ela de notícia, de transição de jogadores. Ela divulga o ranking também. A Isso. palavra half quer Isso. dizer médio. É por causa do critério de Não, ranking? não, é que Half-Life era um jogo antigo que foi o jogo que derivou o CS. Isso, inclusive o ranking HLTV. pela HLTV. Porque a CSGO, o ranking é feito pela média de desempenho, não é isso? Isso. Eu achei que era por causa disso. Não. Não tem nada a ver. Não, nada a ver. Half-Life era um jogo que derivou o CS. Certo. Então era um jogo que criaram outro jogo dentro do jogo. Porque eu estava olhando na questão dos ranks que eles têm um critério para pontuar o jogador, mas pontua a pessoa física, na verdade O player só, né? O nickname, né? Isso. Eles pontuam o nickname, que é o atleta. Uhum. E usa isso com base no desempenho médio dele, no tempo que ele resiste, quantos rounds ele resiste, quanto que ele mata e quanto que ele morre, né? Então faz a média disso e dá a pontuação média e forma o ranking. Nós temos alguém em Goiás bem ranqueado? Então, a HLTV, como ela é um site mundial, ela é que faz o ranking mundial tanto de time quanto de players individualmente. Então, o ranking mundial, a gente não tem player de Goiás, pelo menos no CSGO não tem, que eles fazem os 20 melhores todo ano. Já tivemos brasileiros, em 2019 a gente teve, 2018 a gente teve um brasileiro que o nickname dele é Coldzera, chama Marcelo, que ele foi 2 vezes consecutivas o melhor do mundo. Como é que chama o nickname dele? Marcelo, o nome dele é Marcelo, o nick dele é Coldzera. Condizer, é isso mesmo. Eu vi o nome desse, eu vi. Ele foi 2 vezes melhor do Aham. mundo, consecutivas. 2 vezes melhor do mundo? Isso, aham. Mas sim, os nossos jogadores da Rensga estão entre os melhores do Brasil. Aqui de Goiás, vocês já ganharam quantos títulos nacionais? Então, a gente, na verdade, assim, o time Rensga em si, a gente tem faz pouco tempo. A gente é do início de janeiro que a gente se juntou, nós 5 mais o nosso coach. Então, assim, a gente já conseguiu um título da Liga Amadora no mês passado, no primeiro mês de time. No segundo mês de time ainda, na verdade, não completou 2 meses ainda, mas está quase. A gente conseguiu acesso para a Liga Profissional da Gamers Club e o segundo lugar na Liga Desafiante. Mas quando o time Rensga te contratou, fez uma badalação danada aí. Você já era um atleta, digamos assim, de prestígio no meio, não? Uhum. Assim, eu já passei por alguns times profissionais. Mas você atuava onde antes de vir para cá? Antes de jogar na Rensga, eu já joguei em 4 ou 5 times profissionais. Dentre eles, a Tione, que já teve a moradia lá fora, e já morei fora para poder jogar. Já joguei na Falcol, já joguei na NTZ, que são times que têm grande nome aqui no Brasil. Tá, você falou, os campeonatos são organizados por, digamos, agentes, atores interessados no mundo dos games e tal. Mas existe alguma federação? Porque você falou também, não sei se foi no intervalo, mas falou que existe também passe, todo um controle, né, para o Pedro vir jogar aqui,
DRG, DRG, vim jogar no Rensga, ou na Rensga, você fala na Rensga, né? No time, eu falo no time Rensga, houve uma aquisição do passe. Né? Quem é que controla isso? Então, professor, o esporte ele é feito por empresas privadas, o esporte eletrônico. Não tem nenhuma federação. O que às vezes rege o próprio esporte é a desenvolvedora do jogo, quem faz o jogo. Então, a desenvolvedora do jogo faz a liga às vezes e ela tem as suas próprias regras. Então, realmente, não tem uma federação e as empresas negociam suas propriedades intelectuais, seja os times, os atletas, qualquer coisa que seja, entre si, entre empresas. Tá, mas se eu quiser fazer um time de futebol e chegar lá e falar assim, ó Pedro, quer jogar no meu time? Aí eu falo, não posso porque eu tenho um compromisso aqui com o Rensga. O que garante que ele não vai romper com vocês e passar a jogar comigo? A multa do contrato dele. Só a multa do contrato? Ele pode romper e ir para outro time. Certo, certo. Então ele está amarrado no contrato, e não que existe uma federação. No contrato. Na verdade, o que rege esse contrato é a legislação comum. É isso, É exatamente. o direito privado. Exatamente. Ah, entendi. Tá, como é que é as modalidades de campeonato? Porque tem um amador, você falou? Na realidade, sim, você tem várias modalidades de vários jogos. Então, cada jogo é uma modalidade específica. E aí, cada jogo também tem o seu próprio circuito. Então, no CSGO você tem várias ligas diferentes, no League of Legends você tem uma liga só, no futebol virtual você tem uma liga também. Então, cada jogo tem meio que o seu... Mas quem é que define que um campeonato é amador e o outro é profissional? Às vezes, ou a comunidade do próprio jogo ou a desenvolvedora. Quando ela faz a liga, ela que fala, esse aqui é o campeonato profissional ou esse aqui é o campeonato amador. Amador é quem não vive do game, na verdade. Isso? Amador é normalmente torneios que qualquer um pode se inscrever e jogar. Profissionais é realmente os times que estão disputando, entrando num ranking para poder disputar esse campeonato. Tá, mas digamos minha filha está querendo jogar, certo? Ela vai disputar um campeonato. Ela, sei lá, tem 12 anos. E aí, ela vai entrar como amador. Vai entrar como amador. Então, mas ela entra no campeonato dos adultos, por exemplo? Depende. Não tem restrição de... Na realidade, sim. Tem jogo que tem restrição de idade, tem jogo que não tem. No CSGO, por exemplo, a gente tem um atleta de 16 anos. No League of Legends, você obrigatoriamente precisa ter mais de 17 para poder se virar profissional. Então, cada jogo meio que tem as suas próprias regras. Tá, mas a pessoa pode ser profissional lá do Rensga Esportes e depois ser amador no outro? Uma vez profissionalizado, ele vai ser sempre profissional? Não, normalmente quando ele vira profissional, ele continua só jogando para viver do jogo mesmo, em times profissionais. Ele não joga em times diferentes, não. Tá, mas então o que define um time profissional é um time que mantém os seus atletas. Isso. E disputa as ligas profissionais também. Mas, pois é, e essas ligas profissionais, quem organiza? Onde elas estão? Então, é o que eu falei, cada jogo tem seus próprios organizadores. No caso do CS, é uma plataforma que chama Gamers Club, e organiza aqui no Brasil. Ela tem a Liga Amadora, a Liga Desafiante, a Liga Profissional e o Clutch. A gente está na Liga Profissional. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e vou voltar nessa liga que você falou aí, que não é a League of Legends, né? Não, esse é a liga do CSGO. Tá bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar dela pra gente entender melhor essa estrutura. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Vai lá no YouTube também e curte o nosso programa lá. Lá tem todos os nossos programas. Tem este programa aqui e outros mais de 100 programas à sua disposição no YouTube que você pode assistir, compartilhar e baixar. Inclusive usar, você que é professor, quiser usar nas suas salas de aula, nas suas atividades, está liberado. A gente autoriza você baixar e gravar aí numa mídia e usar na sala de aula se você quiser. Inclusive esse de hoje nós estamos falando sobre game. Então lá no canal da PUC TV Goiás e também no canal do programa Papo Dinâmico, ok? Não deixa de fazer isso não. E hoje, então, como a gente está falando de game, e nós agora vamos entender melhor essa estrutura aí. Você falou de uma liga que organiza os campeonatos. Isso. Como é que chama essa liga? Porque tem a liga que é um jogo. Isso, aqui nesse caso do CSGO, é a Liga da Gamers Club, que é uma plataforma que... É um clube de games. Quase como se fosse um clube de games, e eles organizam os campeonatos de CS. Uma plataforma é um sistema de... como é que fala? É um site de internet, quase como se fosse um site, isso. Quase se fosse um site com um monte de funcionalidades isso, e tal. Exatamente. E aí ela organiza as ligas do CS no Brasil. Certo. E aí você tem a Liga Amadora, a Liga Desafiante, a Liga Profissional e o Clutch.
É Gamers Club. Quem quiser saber disso pode entrar lá, Pode, vai Gamers ver. Club, isso. Inclusive o próximo campeonato já deve estar anunciado vai lá. estar e tudo tal. lá. E o Pedro o time, a Rensga tá lá participando, provavelmente. Hoje a gente disputa a Liga Pro. A Liga Pro, vocês Isso. não são dessa Games Club. Da não. Gamers, a Liga Pro da Gamers Club. Quem faz todas essas ligas é a Pro Gamers é a Liga Club. profissional, ok, Isso, quem ok. faz é a Gamers Club que faz todas essas Eu ligas. já falei para vocês que eu estou bem por fora do assunto, né? Então, Games Club organiza várias ligas, tem a Liga Pro, que é a Liga Profissional, e tem outras ligas. Isso, exatamente. Então, no meu caso, por exemplo, eu teria que procurar uma outra liga. Provavelmente tem alguma liga para mim lá. Acho que a Amadora é aberta, né? O Qualifying. É a Liga Aberta, que é a primeira liga que tem a maior quantidade de times. Aí, conforme você for ganhando, tem a quantidade de vagas que a Liga Aberta dá para a Amadora dá para desafiante, que a desafiante dá para profissional. E aí, na medida que eu conseguir entrar, eu disputo, dependendo do meu rendimento, eu passo para outra liga automaticamente ou vou ter que me candidatar? Não, você tem que ganhar a liga. Se seu time ganhou a Liga Aberta, você vai pra Liga Amadora. Mais restrita. E da Amadora você vai pra desafiante, da desafiante pra Pro. Mas mesmo para entrar na aberta, eu acho que eu vou precisar de um tutorial. Acho que é só ir lá na Orb. Inclusive na Orb, só pra explicar o que a gente sim. faz. A gente tem alguns espaços, né? Tem a nossa arena, que é uma arena que é onde a gente realiza os nossos próprios torneios, a gente aluga para evento corporativo, para aniversário, faz transmissões. Tem um Game Center, que é como se fosse uma lan house de antigamente, você pode ir lá pagar a hora e jogar. Tem uma Academy, que é uma escolinha, então se o senhor quiser jogar, é só ir lá se matricular, que tem vários cursos, desde para criança, para quem quer ser pro player. Paga para fazer essa inscrição lá, para se matricular? Isso, quem quiser se matricular E como é que é a periodicidade? Então, você tem aulas toda semana, depende do seu curso, tem os horários lá. Tipo academia, a gente organiza o horário. Isso, exatamente. Okay. Aí tem modalidade de curso, né? Tem curso para criança, para quem quer ser profissional. Tem algum tutor ali, algum monitor que orienta a gente? Tem monitor, tem professores na escolinha, no Game Center quando você vai jogar também pessoa física. Lá, sempre físico. Se você for lá na Orb agora, quem estiver assistindo aí, a gente fica aberto até 11 horas todos os dias. Pode ir lá jogar, pagar a hora e que você já vai... É por hora que paga? O Academy não, você paga por mês e faz a escolinha. Pode fazer uma matrícula mensal. Isso, a escolinha é por mês, o Game Center, que é a Lan House, esse é por hora. Esse realmente é por hora. Lan House é por hora. Isso, E aí lá você joga assim com os melhores computadores e tem quase todos os jogos disponíveis. Ok. E tem o centro de treinamento da da matrícula, se eu quiser fazer um curso, qual a duração do curso? Depende, tem curso de 3 a quase um ano. Então, de 3 meses a quase um ano. Porque depois a pessoa matricula para aprender, aí começa a jogar de verdade. Por exemplo, a gente tem curso para universitário, que inclusive vale como horas complementares pelo MEC. Então, se você precisa de créditos na faculdade para se formar, você pode se matricular lá, que você consegue, porque a gente emite certificado. Mas quem não quiser só brincar ou aprender a jogar, quer se tornar um profissional. Aí você vai para o curso Pro Player. Tem um curso para jogador profissional. Sim, mas ele não sabe nada. Ele vai começar, digamos, com uma criança aí de 10, 15 anos que quer começar a jogar para se tornar um profissional. Como é que é? Lá na Orb tem jeito dele fazer isso? Tem, total. Ele vai lá, se matricula no curso e ele vai em todos os módulos. Tem um módulo para quem tá aprendendo. Inicialmente é tipo escolinha. Ele tem que escolinha pagar mesmo, e se virar. Igual a escolinha de futebol, na realidade. Ele vai aprendendo. Mas a partir de que momento vocês olham assim, esse cara é muito bom e vamos trazer ele para cá, não precisa pagar mais não? Acho que é quando ele começa a ele se destacar no ranking do jogo e na própria escolinha lá interna dos campeonatos, a gente começa a olhar com mais carinho se vale a pena realmente contratar como atleta. Tá, porque no futebol, por exemplo, tem aqueles vários níveis, né? Tem o dente de leite, tem o infantil, o dente de leite é infantil, depois vem o júnior, juniores e até chegar no profissional. Lá também tem nível de, digamos assim, remuneração diferenciada. Claro. Né? O cara sair de um juniores para um titular, há uma diferença enorme de remuneração. E assim também existe exatamente. A gente tem um time de base de League of Legends, que é de base mesmo, onde eles realmente são remunerados como atletas de base, eles estão aprendendo. Tem o time de Goiânia, que é como se fosse um time intermediário, e tem o time profissional. É a mesma cadeia do futebol. A partir de que momento a pessoa já consegue se sustentar com essa atividade? No time intermediário você já consegue se sustentar. É? Ah, ok. E esses cursos só são presenciais pela Orb Games ou eles podem ser online também? Os nossos cursos são presenciais nesse momento. A gente quer realmente estar perto da pessoa que está ali jogando. Mas assim, quem quiser só conhecer e brincar, pode ir lá e pagar uma hora lá no Game Center que você vai entender um pouquinho mais do que a gente está falando.
E quem tem condições de frequentar isso? São pessoas que ganham muito bem ou qualquer pessoa assalariada tem Qualquer acesso? pessoa, a gente tem todos os públicos lá. Por exemplo, o valor da nossa hora é de R$12. Então, assim, se você compara com outros espaços de entretenimento, não é algo muito absurdo. Então, todo mundo frequenta, do público da classe CD até a AAA, a gente tem gente lá. Lá só tem games ou tem espaço também de lanchonete? Tem o snack bar também, que é onde as pessoas lancham. Tem tudo lá. Tem música rolando, ar-condicionado frio pra caramba aqui em Goiânia. Então, lá tem de tudo. Vale a pena conhecer. Ok, nossa senhora, deixa eu ver mais aqui. Vocês têm algum tutorial no YouTube, por exemplo, ensinando como é que joga? A gente não tem, mas assim, qualquer pessoa que acessar o YouTube e procurar como joga e o nome do jogo, ele vai achar conteúdo infinito, assim, algo que tá super em alta, é uma das 3 maiores vertentes do YouTube no mundo, é game. Ok, o Pedro DRG, o Pedro, assim, você já é um profissional de destaque. Pode dizer assim que você ganha mais do que o Michael? Não, a gente não chegou nesse nível ainda não. Não, mas como é que vocês veem esse mercado? Ele tende a crescer, já chegou no seu estágio máximo, ou ele só está começando? Então, na verdade, assim, é um meio que, como a gente não tem tanta informação, não tem tanta publicidade em relação a isso, a gente não tem noção do tamanho que é, né? E, na verdade, durante, acho que os 5 anos passados, a crescente foi gigantesca mesmo. Tanto para os empresários, tanto para os investidores, quanto para os players. Eu acho que não está nem no começo do que eles vão atingir ainda. Assim, a gente ainda não é visto como uma profissão tão forte assim, mas assim, tem inúmeras pessoas que vivem disso, não só players, como as pessoas que investem. Então, assim, é um cenário em si muito grande mesmo. Quando a gente está um pouco mais no meio ali, a gente vê quanto é grande. Em relação ao campeonato, premiações, os apoiadores, tudo, é muito grande. Qual a idade certa para começar, Pedro? É difícil a gente falar de idade, né, cara? Porque tem que desenvolver não só habilidade Com certeza. nos dedos aqui, eu imagino que usa, sei lá, que tipo de joystick vocês usam lá? A gente usa teclado e mouse. Teclado, mouse e fone. Pois tem que usar o teclado e mouse, mas tem que usar muita inteligência também, porque tem estratégia, no caso aí vocês trabalham com estratégia, terrorista, antiterrorista e tal, armar bomba, desarmar bomba. A idade com certeza é um fator relevante, porque para você se tornar um profissional, você precisa ter uma qualidade no jogo e fora do jogo. Porque... Em quanto tempo uma pessoa adquire a maturidade profissional? A gente tem exemplo hoje, inclusive no nosso time, na Rens, que a gente tem um jogador de 16 anos. Então ele é muito novo. Titular? Ele é titular, ele é profissional, ele é contratado e tudo mais. E assim, ele joga muito bem, consegue ter uma cabeça muito boa, o psicológico dele é bom, mas assim, é uma idade certa para começar, seria mais ou menos nessa idade, 14, 15, 16 anos, que ela começa a ter um pouco mais de noção, consegue captar um pouco mais o que as pessoas mais velhas e experientes podem passar para ela. Então, acho que é difícil falar de uma idade exata para poder começar, mas assim, a gente tem inúmeros players bem novos que jogam profissionalmente já. A gente falou do Ender Lira, que é na parte de futebol, né? Games de futebol. O futebol tá caindo? Por que sumiu o Ender Lira? Ninguém mais vê falar dele. Ou os games de futebol ainda estão... Não, ainda existem, são enormes e continuam crescendo também. Tem vários atletas profissionais de jogos de futebol virtual. Ok, gente, infelizmente nosso tempo acabou, temos que encerrar, a musiquinha já está tocando, então vamos encerrar. Eu quero agradecer muito aqui o Pedro Lima, como é que fala? Player de games. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui expondo um pouco do nosso trabalho e pelas informações. Muito obrigado, professor. E também o João Sobreira, CEO da Go Game. Ele é CEO da Go Game. Obrigado, João. Muito obrigado, professor. Obrigado quem assistiu. Todo mundo tiver curiosidade, estão convidados a conhecer a Orb na rua 1122, número 157, no setor Marista. Estamos abertos todos os dias lá. Atrás ali da Polícia Federal. E para você que nos acompanhou, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.